Eu gostaria de ler um texto com vocês que está no Evangelho de João, capítulo 19. Eu gostaria de começar essa mensagem com esse texto. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 a 30. Diz assim o texto: Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Uau! Está consumado. As últimas palavras de Jesus: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Queridos, 1º de fevereiro de 2003, era para ser um dia muito especial, mas não foi não. A população de um país inteiro acompanhava o noticiário. O clima era de muita ansiedade no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos. 1º de fevereiro de 2003. Parentes, amigos, colegas de trabalho dos 7 astronautas que faziam parte da missão do ônibus espacial Columbia. Esse ônibus espacial que tinha ficado 16 dias no espaço. Mas ao iniciar o procedimento de descida na Terra, depois de viajar mais de 9 milhões de quilômetros girando em torno do planeta, o Columbia começou a apresentar alguns problemas. Certamente alguns de vocês devem se lembrar desse episódio. E justamente quando esse ônibus espacial começou a entrar na atmosfera, restando apenas 16 minutos para tocar no solo, 16 minutos. Eu vou repetir, 16 minutos. O que você faz em 16 minutos? 16 minutos era o tempo que restava para que a nave espacial chegasse e tocasse ao solo. 16 minutos é o que separava eles da família deles. Depois de viajarem 9 milhões de quilômetros por 16 dias. A nave, faltando 16 minutos, ao tocar na atmosfera, ao se aproximar da atmosfera, se desintegrou completamente. 7 pessoas, 7 cientistas, altamente capacitados, altamente treinados, escolhidos a dedo, rigorosamente, alguns que faziam pela primeira vez a viagem, outros já eram experientes, perderam as suas vidas tão perto da chegada. Além de ser uma perda humana, obviamente incalculável, imensurável, a missão foi totalmente perdida. Eles voltavam com um material rico, vasto,
pesquisas que iriam ajudar muito no avanço da ciência. Foram 16 dias importantíssimos no espaço. Claro que eles já tinham passado muitas coisas para a NASA, mas muitas coisas estavam com eles. A missão não foi cumprida. Esse acidente completa agora, no dia 1º, 14 anos. E muita coisa já foi esclarecida. E com esse passar do tempo, nós temos alguns privilégios de poder avaliar tudo isso que aconteceu com uma ótica um pouco diferente da ótica pós-acidente. 14 anos depois, nós temos o privilégio de aprender um pouco com o que passou. E hoje eu li um pouco do relatório. É claro, o resumo desse relatório, porque o relatório é muito extenso. Tanto que demorou 4 anos para que esse relatório ficasse pronto. Especialistas, uma investigação vasta, minuciosa. Mas o relatório, as investigações foram muito conclusivas e logo no início mostrou algo que foi bastante assustador e alguns de vocês devem se lembrar, outros não. Mas o desastre ele foi causado por um pedaço de espuma isolante. Preste bem atenção, porque isso vai fazer muita diferença na mensagem que nós temos para você nessa noite, neste início de ano, neste primeiro encontro de encorajamento. Esse acidente tão trágico foi provocado por um pedaço de espuma isolante que se soltou no lançamento. Foi no lançamento desse foguete, foi no lançamento desse ônibus espacial que um pedaço de uma peça, um pedaço de uma espuma inofensiva, um pedaço de uma espuma isolante se soltou. E esse material, ao se soltar, fez um buraco no lado esquerdo, do tamanho de 45 centímetros. O que seria isso? Mais ou menos isso. 45 centímetros. 45 centímetros do lado esquerdo, próximo à asa, uma das asas da nave espacial. Aí você diz, Juliano, o que representa esse buraco de 45 centímetros numa nave espacial? Para isso você precisa entender o tamanho dessa nave espacial. E eu te digo qual era o tamanho da nave espacial. A nave espacial Columbia tinha 56 metros. Então isso que representa? Praticamente nada. 56 metros, 46 ou 45 centímetros. O que aconteceu? Passou despercebido pela tripulação. O problema é que na chegada, esse pequeno buraco, ele facilitou a entrada de ar quente. E quando a nave entrou na atmosfera, o ar quente entrou por esse pequeno buraco, aumentando a temperatura e placas foram se soltando. Aumentou a pressão e fez com que o ônibus espacial se desintegrasse e fosse completamente destruído. E aí ficam algumas lições para a gente, principalmente nesse começo de ano, nesse primeiro encontro de encorajamento. Queridos, a primeira lição que eu gostaria de aplicar para vocês desse acidente é: decolar não é garantia
de aterrissar. Eu vou repetir. Decolar não é garantia de aterrissar. O ano está começando. E todo ano que começa, a gente começa com muitos e muitos projetos. Fui convidado agora, no final do ano, eu sempre sou convidado para entrevistas em revistas, às vezes em TVs, para dar dicas de metas para o começo do ano, né? Você também, né, Chicralo? O pessoal que dá palestra, dá dicas aí para metas, para o pessoal se organizar e tal, né? Todo ano a mesma coisa. E na época que eu estava do outro lado, como jornalista, a gente sempre procurava alguém para dar dicas, para organizar o ano e para organizar as metas. E você, mais do que ninguém, sabe que quantas metas você organizou no começo do ano. E você teve metas e metas e muitas metas, e talvez você tenha em mente muitas metas e você já de repente já decolou com muitas metas para o começo desse ano. E você tem muitas metas para esse ano. Ótimo, glória a Deus pela sua vida, e eu acho que você tem que ter muitas metas mesmo. E você tem que decolar, e a sua vida, ela foi feita para isso. Deus fez a sua vida para decolar. Deus fez você para você decolar. Deus tem uma missão para a sua vida. Nesses últimos encontros de encorajamento, eu tenho batido muito nessa questão. Tenho falado muito sobre isso. Nos últimos encontros eu tenho falado sobre 2 datas importantes na sua vida. A primeira delas é você saber por que você nasceu. Uma delas é você saber o dia que você nasceu e por que você nasceu. São 2 datas importantes. Uma, o dia que você nasceu, e a segunda é por que você nasceu. Você tem uma missão. Essa missão precisa decolar. Agora, o que você precisa ter é a realidade de que decolar não quer dizer que você vai aterrissar, que você vai chegar no seu ponto final. Para que o seu projeto chegue ao ponto final, você tem que tomar alguns cuidados. E nós não podemos negligenciar algumas coisas, porque senão a gente fica no oba-oba. E aí nós criamos uma geração frustrada. Existem muitas pessoas frustradas com o Evangelho, tem muitas pessoas frustradas com Jesus Cristo, e Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Tem muita gente frustrada com Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Porque tem gente vendendo um Deus falso. Primeiro que Deus não se vende. Porque estão se criando um Deus falso, dizendo que Deus é isso, que Deus é aquilo, não tem nada disso. Querido, a vida não é assim. Nós temos que ter ideia da nossa missão e dos desafios que nós temos pela missão, pela frente. O ano virou, os desafios estão aí. E nós temos que encarar esses desafios. Nós temos que levantar a nossa cabeça, olhar para os desafios e encará-los. Agora, não dá para a gente achar que as coisas vão acontecer, isso é autoajuda. Isso não é, e Deus não é um Deus de autoajuda. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, na sequência ele vai lá e endurece o coração do próprio faraó para não deixar o povo ir. Quer dizer, as dificuldades já começam logo na sequência que ele chama Moisés para uma missão. Peraí, ele chama Moisés para uma missão e na sequência endurece o coração de Faraó, para Faraó não deixar o povo que ele pede para Moisés libertar. Parece um Deus de contradição, mas não é.
Deus fez tudo isso para que a glória dele viesse a ser manifestada, para que ele mostrasse que quem era o Deus de verdade era ele, e não o Faraó, não os deuses do Egito. Quando Deus te chama para uma missão, Ele quer mostrar não apenas para você, mas Ele quer mostrar para as pessoas envolvidas que quem é Deus é Ele. Então, às vezes, Ele complica tudo para depois Ele descomplicar. É isso que as pessoas não entendem. Então, elas começam uma missão e elas param. Querido, não basta decolar, você tem que continuar. Você tem que prosseguir, porque os problemas vão aparecer e você tem que ser calmo o suficiente. Você tem que estar firmado nele o suficiente. Você tem que estar firme na convicção que ele te chamou para isso, para lidar com isso. Porque senão você se desintegra. Quando está muito tranquilo, eu fico preocupado. Aí você fala, Juliano, mas isso é a mania de, tem que ser difícil. Não, não tem que ser difícil. Mas a gente tem que estar preparado para lidar com os problemas. Eu estou preparado para os problemas. Se eles não vierem, glória a Deus. Então, querido, começar é o seu primeiro desafio. Mas isso não é garantia. Dar o primeiro passo é a primeira coisa, mas você, por favor, não pare a caminhada. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Não pare diante das críticas, não pare diante das perseguições, não pare, por favor, não pare. Escute o que eu estou dizendo, não pare. O ano só está começando, você decolou, por favor, continue. Segunda lição que eu aprendo com isso: pequenos problemas, se eles não forem resolvidos, eles vão tirar o seu controle lá na frente. Sabe uma frase terrível de se ouvir nessa história? O relatório final diz assim, olha, que lá no final, a última frase, foi mais ou menos isso que aconteceu agora, só com o avião da Chapecoense, só que na história da Chapecoense a gente não teve a verdade dos fatos, porque o piloto em nenhum momento assumiu que ele não tinha o controle. Nesse caso, a última fala dos astronautas quando eles mantiveram contato, eles disseram: comando, perdemos o controle. Não temos o controle. Perdemos o controle. Os especialistas sabiam que isso foi 40 segundos antes de tudo começar a acontecer. Entenda uma coisa aqui. O probleminha que a gente não percebeu lá atrás, lá na frente vai começar a tirar o nosso controle. Vai tirar o controle da sua mão. Sabe aquelas rachaduras, aquelas fissurinhas pequenininhas, aquelas coisas que muitas vezes a gente vai deixando passar? Quantos casamentos com pequenas rachaduras que a gente deixa? A gente vai deixando, coisa que a gente não quer desgastar. Sabe coisa que a gente vai deixando? Tipo assim, melhor não vai deixando. Deixou, começou assim, vai deixando. Um relacionamento, uma amizade que vai deixando. Uma coisa no trabalho que foi deixando, uma rachadura, um negócio assim, começou lá.
Aí você deixou, não, é pequenininho. O que são 45 centímetros perto de 56 metros? 55, 56 metros. Não, não é nada. Isso não vai ter problema nenhum, não. Só que não tem naquele ambiente, só que o ambiente muda. Não tinha no ambiente de saída, mas no ambiente de chegada tinha. Um probleminha não tem agora, mas os ambientes mudam depois. E aquele probleminha se torna um problemão depois. O que é um probleminha aqui agora não é nada para você, mas depois se torna um problemão depois. E aí entra o ar quente, e aí te tira o controle. Quantas pessoas já perderam o controle dos filhos? Por quê? Porque começou uma coisinha aqui. Os pais que perderam o controle dos seus filhos, porque ignoraram. Ah, deixa, não, um negocinho, um desviozinho ali, não, deixa. Não, deixa, não é nada. Perderam o controle, desintegrou a família. Desintegrou o casamento, desintegrou a vida profissional, desintegrou emocionalmente, está tudo desintegrado, acabou, perdeu o controle. Porque coisas foram ignoradas lá no começo. Querido, entenda que o ano está começando agora. Por favor, não deixe pendências. Não deixe pendências no seu passado. Se você deixou alguma coisa lá atrás, resolva isso agora. Se você deixou uma pendência, resolva. Se você tem alguém que você tem que pedir perdão, peça. Se tem uma coisa que está te incomodando, vá lá e resolva isso agora, peça perdão. Tem alguma coisa que você falou que você não deveria ter falado, vá lá e peça perdão, resolva isso agora. Não deixa isso crescer. Não deixa isso tornar-se uma avalanche. Porque as coisas vão crescendo dentro da gente. Sabe uma coisinha mal resolvida que vai crescendo dentro da gente, vai crescendo? Mas será que ele quis dizer isso? Mas será que ela quis dizer isso? Ah, mas será que ela pensou isso? Será que ele pensou isso? Ai, mas será que eu devo perguntar? Mas será que eu vou perguntar para ele? Ai, será que ele pensou isso? Ai, não, eu vou perguntar. Ai, eu vou perguntar. Ah, não. Ah, deixa. Vou perguntar não. E aquele negócio vai crescendo dentro de você. Vai crescendo. O buraco vai aumentando. Aí vai entrando tudo para aquele buraco. Aí vai desintegrando. O amor vai acabando, as coisas vão acabando. Aqui veja, acabou tudo. Já desmoronou. Não deixa isso crescer, não deixa, porque uma hora vai cair. A missão pode ser comprometida por coisas pequenas. Resolva enquanto é tempo. Dívidas pequenininhas, sabe aquelas dívidas pequenininhas? Eu tinha uma conta para fechar no banco, mas nem fui lá ver. Conhece pessoa? Eu conheço muitas pessoas assim. Não fechou a conta no banco. Não, mas não foi ver. Aí, 10 anos depois, descobriu que o nome estava no SCPC. Aí foi ver. Por que meu nome está no SCPC? Está no Serasa. Aí foi ver. Por causa de uma conta que você não tinha fechado no banco. Mas eu não tinha. Não, é porque cobraram uma taxa sua e essa taxa foi aumentando, porque entrou no especial. E quando você não tinha nada, aí entrou lá, era R$10 que você devia, só que a taxa de especial, quanto que é a taxa de especial? Quanto? 12. Tem aqui, a pessoa do banco é outra conversa, né? 12%. Aí, isso no ano, R$10, eu não sou bom de conta que eu sou jornalista, né? Mas você imagina isso aí, era R$10, estou chutando por baixo, né? Porque não tem nenhum banco que cobra R$10 de conta, né? Para manter uma conta, né? Enfim, aí ele vai cobrando. Chega no final, você está devendo 10 mil. Aí você fala, pronto. Por quê? Porque o negocinho que estava lá no começo você não resolveu. Querido, não deixe pendências na sua vida. Não deixe pequenas coisas, porque elas vão te custar caro lá na frente. Você está me entendendo? Você está me entendendo?
Terceira lição. Sabe o que é mais triste nisso? Sabe o que foi descoberto recentemente? Alguns engenheiros, presta atenção, em terra, alguns engenheiros em terra identificaram por imagem a fissura. O relatório da NASA mostra que engenheiros por terra, através de uma foto, viram uma mancha. Ficaram no quarto dia de enviar um e-mail, um correio eletrônico, o correio nunca chegou para a tripulação, solicitando uma imagem de alta definição para identificar do que se tratava. Por falta de ação dentro do comando em terra, os de dentro nunca ficaram sabendo o que possivelmente estava acontecendo do lado de fora. Esse e-mail nunca chegou onde deveria chegar. E essa lição agora, queridos, fica para nós aqui, olha para mim. Fica para aqueles que estão indiretamente ligados na missão, mas que não estão dentro da missão. Porque às vezes a pessoa está dentro da missão e ela não consegue enxergar o problema que está ocorrendo, porque ela está dentro. E às vezes os que estão fora conseguem ver aquilo que os que estão dentro não estão conseguindo ver. E o problema é que muitas vezes os que estão fora conseguem identificar, mas não conseguem agir. São ineficientes. Não conseguem falar. Não conseguem ser eficientes e dizer assim, olha, tem um problema e esse problema pode causar a destruição, pode destruir, pode matar todo mundo. Alguém errou, muitas pessoas erraram, e isso provocou não apenas o fim de uma missão, mas a morte de pessoas. Escuta aqui, quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de enxergar isso na vida das pessoas próximas a nós, mas quantas vezes nós somos covardes? Quantas vezes nós temos a oportunidade de ajudar as outras pessoas quando nós olhamos e identificamos aquilo que pode comprometer a vida delas, mas nós não ajudamos, porque nós vivemos num mundo hoje tão egoísta, as pessoas estão ema, cada um com o seu problema. É um mundo cada vez mais medíocre, cada vez mais sozinho, as pessoas não estão nem aí. Então, dane-se se você vai se desintegrar, dane-se se a sua nave vai afundar, se a sua nave vai cair, se a sua nave vai acabar, se o seu ônibus não vai dar nada, se você não vai cumprir a sua missão. Agora, na verdade, quando eu olho para você e eu vejo que você pode ter um problema, quando eu vejo que tem uma fissura em você, quando eu vejo que tem um problema em você, que você não conseguiu enxergar esse problema, qual que é a minha missão? A minha missão é te alertar. A minha missão é dizer para você, olha, você precisa resolver isso. A minha missão é te ajudar a resolver esse problema. Porque muitas vezes, talvez nem eles conseguiriam resolver, os de dentro não conseguiriam resolver, eles precisariam ser resgatados. E quando você identifica, você tem que resgatar essas pessoas. É isso que a gente faz aqui no encontro de encorajamento. A gente ajuda a você identificar
e a resgatar, ajudar você a tapar as fissuras, para que você cumpra a sua missão, para que você chegue, para que você cumpra aquilo que você saiu para fazer. Quarta e última lição. Queridos, vigiar até o final. O relatório diz que, por mais que eles identificassem ali já próximo, eles não escapariam, eles morreriam. Mas o relatório acabou manchando um pouco a honra deles. Por quê? Vocês vão entender o que eu vou dizer. Porque o relatório deixou bem claro que, preste atenção, dos 7 astronautas, 3 não usavam as luvas que eles deveriam estar usando. Dos 7 astronautas, dos 7 astronautas, 1 não estava usando o capacete na hora do acidente. Não estamos falando de moto, nós estamos falando que já deveria usar. Nós estamos falando de astronautas. Descendo, entrando já na parte final da descida. Dos 7, 1 não estava usando o capacete. E os outros 6, nenhum deles estavam com o visor descido. O visor não estava para baixo. E o que isso tem a ver? Tudo. Porque quando a pressão entrou por meio do buraco, imediatamente eles perderam a consciência. E eles foram lançados de um lado para o outro. E ali, possivelmente, eles perderam as suas vidas, antes mesmo de se desintegrarem. Eu repito, mesmo com a consciência, eles não poderiam se salvar. Mas foram encontrados erros deles. E sabe por que foi encontrado o erro deles? Por uma resposta muito simples. Porque eles acreditavam que eles já tinham cumprido a missão. O relatório dizia que eles estavam muito felizes, eles falaram com o controle, e eles estavam muito felizes porque eles estavam retornando, eles estavam naquela sensação de missão cumprida. E esse é um perigo muito grande na nossa vida. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu estou partindo para o final dessa mensagem. Esse é um perigo na vida de todos nós. Sensação de missão cumprida. Cuidado com a sensação de missão cumprida. Porque quando nós temos a sensação de missão cumprida, nós podemos ser surpreendidos. Jesus disse: vigiai e orai. Jesus, durante todo o seu ministério, dizia para os seus discípulos: vigiai e orai. Vigiem e orem, vigiem e orem, vigiem e orem. A palavra vigia, fiquem atentos, fiquem atentos, fiquem atentos, fiquem atentos, fiquem atentos. Ei, preste atenção, quem está falando isso é simplesmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem está falando isso é o próprio Deus encarnado, e Ele está falando para os discípulos, e Ele está falando para os discípulos dizendo: ó, vocês fiquem atentos, como o próprio Deus ali do lado deles dizendo assim: olha, vocês precisam vigiar, precisam orar. Se Ele perto dos discípulos dizendo que eles deveriam orar e vigiar, queridos, o próprio Jesus orava e ele sempre ressaltava a importância disso.
Ele tinha uma missão. E enquanto ele não cumpriu essa missão, você via Jesus em todo o tempo orando. O próprio Deus falando com Deus. Em momentos reservados, ele ficava sozinho. E a última oração dele no Getsêmani, chamando seus 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, pedindo para que os 3 fossem com ele. Foi a única vez que ele insistiu, ou que ele pediu para que alguém fosse orar. Em nenhum momento ele insiste. Ele ora, ele pede para que os 3 vigiassem com ele. E os 3 dormem. E ele vai e ora. Ele vai e ora. Porque a sensação de que a missão já foi cumprida pode te levar diante daquilo que você deveria chegar e não chegar. Quando eu olho para esse acidente, eu me lembro de Moisés. Moisés foi chamado para quê, queridos? Para tirar o povo do Egito e levar para onde? Para a terra? Para a terra? Mas ele entrou na terra prometida? Sim ou não? Não. Não. Ele não entrou. Ele levou o povo lá? Não. Quem levou? Foi Josué. Então Moisés não cumpriu a missão dele. Moisés não cumpriu a missão dele, ele não conseguiu terminar a missão dele. Quando eu olho para a missão, quando eu olho para esse acidente do Colômbia, eu lembro de Moisés. Ele decolou, mas ele não aterrissou. Ele decolou do Egito, mas ele não aterrissou na terra prometida. Ele chegou a ver a terra prometida, mas não chegou. Querido, o que é mais frustrante do que você ver? Eu imagino, dá para você imaginar esses astronautas? Da atmosfera você vê a terra, mas não chegar a ela. Queridos, a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A coisa mais frustrante do mundo é você caminhar com Jesus até o fim da sua vida. Você já pensou em no final você perder sua salvação? Que até o final você permaneça fiel a Ele, que até o final da sua vida você fique firme, que você nunca se desvie dos caminhos dEle, que você nunca saia da presença dEle, e quando você se afundar, que você diga: socorro, que Ele estenda a mão para você e que Ele te puxe. É por isso que nós temos que identificar os problemas lá do começo e já resolvendo eles. Porque nós não podemos permitir que isso aconteça e chegar diante da terra e não entrar na terra. E sabe por que Moisés não entrou na terra? Por que Moisés não entrou na terra? Eu vou falar por que Moisés não entrou na terra. Porque o povo queria água, sim ou não? O povo queria água. E Deus disse assim para ele: olha, fale com a rocha. Havia uma rocha, a rocha que representava Jesus. Moisés deveria falar com a rocha. E a rocha ia verter, ia sair água da rocha. Mas a Bíblia diz que Moisés estava tão irado com a multidão, Moisés estava tão irado com o povo, que Moisés bateu na rocha. Escute isso, ele bateu na rocha. Moisés, um homem calmo, em um momento ele perde a paciência com o povo, e ele bate na rocha. É porque ele bateu na rocha. Ele não entrou.
Outro homem que não terminou o seu chamado. Elias, profeta, homem de Deus, homem que orou para não chover, não choveu, depois orou para chover, choveu. Homem que orou, caiu fogo do céu. Homem que tinha intimidade com Deus, mas de repente, ele entra numa amargura tão profunda, numa crise tão profunda, e ele pede a própria morte. Uma depressão, uma crise, ele começa a se questionar. E ele interrompe, ele quer parar, ele vai para o deserto, ele interrompe tudo, e não era hora de parar. Deus entra na história, envia um anjo, dá comida para ele, enfim, depois você lê. Depois você lê em Reis. O fato é que Deus levou ele, arrebatou ele, levou. Mas o chamado dele não era para ter terminado ali, podia ter continuado. No lugar dele foi Eliseu, foi. Mas a missão dele podia ter continuado. Por quê? Porque ele foi atingido por ele mesmo. Queridos, existem duas coisas que podem nos parar. Primeiro, as pessoas. Segundo, nós mesmos. Jesus foi provado nisso. E aí você entende a importância de orar. Sabe como é que Jesus venceu essas duas questões? Orando. No Getsemane ele orou. E ele orou tanto que ele sofreu, porque ele transpirou, ele suou sangue, um estágio de angústia. Suou sangue. Sabe o que é isso? A luta interna. Você acha que ele queria ir para a cruz? Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse o quê? Contudo, seja feita a tua vontade. Ele sabia o que ele ia passar. Ele venceu a própria crise. Ele venceu ele mesmo. Ele não parou, ele não desistiu. Passou pelo estágio que Elias não conseguiu passar. Foi para a cruz. Aí ele chegou na cruz e sabe aquelas pessoas que ele curou? Sabe aquelas pessoas que ele ajudou? Sabe aquelas pessoas que ele serviu? Sabe aquelas pessoas que ele multiplicou o pão? Aquelas mesmas pessoas que Moisés ajudou, que Moisés intercedeu para Deus não matar, aquelas pessoas que Moisés intercedeu para Deus fazer o pão cair do céu, para mandar a carne, para Deus mandar água, e depois Moisés acabou se irando com elas porque esse povo foi ingrato. Pois é, essas mesmas pessoas que Jesus ajudou durante todo o ministério dele, essas mesmas pessoas estavam diante dele da cruz e diziam assim para ele: crucifica-o. Ele estava sendo testado, porque as mesmas pessoas que você ajuda, um dia, elas podem virar as costas para você. As mesmas pessoas que um dia você foi lá e deu as mãos para você, você deu as mãos para elas, elas podem virar as costas para você. E aí? Mas você não faz para elas, você faz para Deus. E aí que é o grande teste, querido, porque se você achar que faz para elas, o seu ministério para. A sua missão desintegra. O grande lance é você olhar para elas, como Jesus olhou e disse o quê? Perdoa-os, Pai, porque elas não sabem o que dizem. Uau, uau, que coisa maravilhosa. Querido, mas você só vai poder olhar para as pessoas e não se importar com o que elas dizem, o que elas falam, o que elas fazem por você, quando você estiver diante do seu Pai, quando você orar, quando você estiver com Ele, e quando você disser assim: não seja feita a minha, mas seja feita a sua vontade. Só assim você vai poder chegar e dizer: está consumado. Terminei a missão. Antes disso, nenhuma missão está concluída. Que as suas últimas palavras sejam:
Antes disso, nenhuma missão está completada. No nome de Jesus, você vai decolar. E você vai aterrissar. Você vai chegar até o final. Você vai completar. E nenhum probleminha, nenhuma fissura, tudo isso vai ser resolvido já. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar poder. Nós vamos te ajudar no que você precisar. Deus vai colocar as pessoas certas diante de você. E você vai vencer tudo isso. Mas você vai chegar. Você vai chegar, você vai vencer. Você vai vencer a ingratidão das pessoas, você vai vencer você mesmo, você vai vencer suas crises, você vai vencer os seus dilemas e você vai chegar. Porque você tem um exemplo, você tem um modelo. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se coloque de pé. E quando você chegar lá, você vai poder dizer: valeu a pena. Eu gostaria que você não saísse agora, que você fechasse os seus olhos por mais alguns minutos. Porque pode ser difícil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. No nome de Jesus, vai valer a pena. Tudo que você está passando vai valer a pena. No nome de Jesus.